uma pessoa se suicida, missionário Cipriano, aumenta na sociedade o número de suicídios. E terceira coisa que eu quero falar aqui é que o suicídio é um pecado contra a si próprio. Porque a Bíblia diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então uma pessoa que se ama não deve cometer esse suicídio. E eu ia fazer esse apontamento aí em Romanos capítulo 8, que a palavra suicídio não aparece no texto, e foi apenas uma interpolação aqui do nosso querido irmão Cipriano. Bom, maravilha, você participa conosco. Qual é a sua opinião? Você acredita então que o suicídio compromete a salvação? Porque tem já vimos várias situações de pastores, gente que orientou outras pessoas em um momento adverso de sua vida, não é? Depressivo, o que seja. Ele cometeu suicídio, ele foi para o inferno, ele está na condenação. Me veio aqui enquanto o meu amigo Cipriano falava, a confissão de fé. O senhor é calvinista, irmão? O senhor é calvinista? Sua confissão de fé é calvinista, o senhor é arminiano, sim, certo? E isso influencia desse debate aqui. Sim. Nesse debate. E você, o que você pensa? Manda a sua opinião. Se tiver áudio, nós vamos colocar no ar. 98484-9988. Suicídio compromete a salvação? 11-984-84-9988. Missionário Cipriano, com sua continuação de fala. Bem, o que nós estamos fazendo aqui não é uma apologia ao horrendo pecado do suicídio. O suicídio é uma afronta à glória e à santidade de Deus. O suicídio é uma rebelião em relação ao Deus da vida. Então nós não queremos minimizar a gravidade do pecado do suicídio, tal como ele é apresentado à luz da narrativa das Sagradas Escrituras. No entanto, o escopo da nossa conversa é pensarmos na vida daqueles que foram nossos companheiros de fé, que é verdade que em meio à sua caminhada experienciaram momentos de angústias e de sofrimentos tão profundos. Falamos de crentes estes que muito antes de terem passado por essa experiência trágica do suicídio, eles evidenciavam em suas vidas os frutos dignos de arrependimento, demonstravam que de fato eram filhos de Deus, crentes legítimos, mas que infelizmente por várias circunstâncias, tal como algumas que nós já mencionamos anteriormente, viram infelizmente no horrendo pecado do suicídio, e isso não os torna, vamos assim dizer, indesculpável, vamos assim dizer, diante de Deus. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte, que existem poucas bases, por exemplo, nas Escrituras para falarmos sobre suicídio, mas existem bases suficientes para falarmos sobre redenção, sobre salvação. Então, quando a gente olha para esse tema, o nosso escopo não é necessariamente o suicídio em si. O escopo do debate é a segurança da nossa redenção. Entendi. Queridos, o pastor Marcelo, eu quero me permite fazer uma pergunta aqui para o irmão Cipriano, que depois eu tenho uma para você, nessa linha, só para ajudar aqui os irmãos. O irmão Cipriano colocou como horrendo pecado. Ora, o salário do pecado não é a morte? Se o salário do pecado não é a morte, essa suavização da graça não está efemerizando a responsabilidade pessoal. Porque eu já ouvi situações assim: eu não me mato porque tenho medo de ir ao inferno. Crente falando isso. Sim. Eu não tiro a minha vida porque tenho medo de ir ao inferno, de ser condenado. Porque para um calvinista, se ele está eleito, ele está eleito em ponta. Mas, e se essa possibilidade... Você entendeu a minha pergunta? Porque o irmão colocou horrendo pecado, e o pecado gera morte. Simples. Sim, pastor, e aí, o senhor... a gente está caminhando sobre uma linha bastante tênue. Certo. Por isso, mais uma vez, ao afirmarmos que o suicídio não compromete a redenção de verdadeiros crentes, não é aqui uma apologia, uma licença para que alguém que por acaso neste momento esteja nos ouvindo, esteja enfrentando a terrível tentação do suicídio,
nós queremos trazer uma mensagem de vida. Busque auxílio, busque forças em Deus, procure apoio, ajuda, mas não veja no suicídio a saída. É importante a gente falar isso. Agora, suicídio é pecado. Se é pecado, gera morte. O suicídio é pecado. Mas o suicídio não é um pecado que o sangue de Jesus não possa expiá-lo. Bom. E quando a gente olha nas Escrituras, Jesus morreu por todos os nossos pecados. Entendi. Inclusive. Entendi, mas e se não der tempo de arrependimento, e aí, pastor? É complicado. Pastor. Sim, missionário Cipriano. O irmão é calvinista confessional. Eu quero humildemente lhe fazer uma pergunta. Deus decretou o suicídio de Judas Iscariotes? Por favor. A gente responde da seguinte forma: teria alguma coisa nesta existência que não tenha sido decretada por Deus? Obviamente que não. Inclusive, o caso de Judas. Mas a questão é que Judas, ele era uma pessoa com responsabilidade. Por isso é que Judas, ao cometer o pecado do suicídio, ele foi totalmente responsabilizado. E vamos dizer, Judas não está no inferno porque ele cometeu o pecado do suicídio. Judas está no inferno porque ele não era um crente. E todos aqueles que não conhecem o Senhor Jesus e morrem pela experiência do suicídio, eles vão para o inferno pela mesma causa, não pelo suicídio, mas por não terem conhecido o Senhor Jesus. Não. Pastor Marcelo, o negócio ampliou aí, bora. Parece que agora eu peguei, no bom sentido, o Cipriano numa curva. Porque se Deus decretou o suicídio de Judas, sendo Deus o autor da vida, sendo Deus aquele que não pode olhar o mal, a Bíblia diz em Abacuque que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, eis aí a contradição do sistema calvinista. Como é que o Deus da vida decreta aquele que ele deu a vida, tirar a própria vida? Essa pessoa então é responsabilizado e depois Deus já está punindo, na palavra do nosso irmão Cipriano, que está no inferno, e eu também concordo, mas não porque Deus o decretou, mas porque Judas usou da sua livre vontade, não é? Desobedecendo, tendo chance de arrependimento, e agora Deus vai puni-lo, porque se Deus decretou, Deus vai puni-lo, Judas, por aquilo que ele não poderia fazer ao contrário, não é? Eu acho muito perigosa o nosso querido missionário Cipriano falar que Deus decretou o suicídio de Judas. Isso é perigosíssimo, não é? Porque se Deus decretou, então Judas fez forçadamente e não livremente. Pelo contrário, o texto mostra de forma inequívoca, de forma inexorável, que Judas, desobedecendo a Deus e falando, olha, eu traí sangue inocente. Então, eu acho muito perigoso isso, e é por isso, querido pastor Cruvinel, que eu entendo que o suicida, em última instância, ele perde a sua salvação. Não porque Deus o decretou, porque a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Deus está na luz e com ele não mora trevas. Então, esse decreto horrível, esse decreto perigoso de Deus, tira toda a isenção de Judas. E ele acabou de falar aqui que Judas será responsabilizado por sua escolha. Mas como? Se Deus o decretou. Ora, se Deus decretou, Cruvinel, se Deus decretou, Cipriano, Judas não tem culpa nenhuma. Então Judas não merecia estar no inferno. Ele merecia estar aguardando. Isso é uma questão lógica só. A ressurreição. Mas aí eu pergunto, dos santos. como resolver o problema que o missionário Cipriano coloca? Porque ele chama de pecado horrendo. Sim. E o texto de Romanos 6, a gente tem o salário do pecado é a morte. Sim. E entende-se que para você ter perdão, você tem que confessar pecado.
Como é que, na sua visão, até arminiana, né? Porque para o missionário é muito claro isso, ele colocou aqui, né? A questão da graça suplanta a questão dessa transgressão, não é isso, missionário? Suplanta. E como é que você vê isso? Você, meu irmão, como um arminiano, assembleiano, como é que é ver? Então, querido pastor Cruvinel... Só tô dando... Não, mas tá daqui a certo. pouco eu coloco uma pra te apertar, que eu tô na cabeça aqui pra apertar o irmão. Não, um debate aqui é um debate de altíssimo nível, não é? Um debate delicadíssimo. Eu mesmo até tentei, abre aspas, declinar desse debate, porque nós aqui, pastor Cruvinel, falamos confortavelmente. Mas o senhor deve ter conhecido, como eu conheci, uma pessoa que teve o seu filho de 18 anos, que nasceu na igreja, cantou na adolescência, regeu a mocidade, colocar um tiro na cabeça e tirar a sua Semana própria passada, vida. na minha rua, um moço de 30 e pouco tirou a própria vida. Eu cheguei no momento que estavam tirando o corpo dele. Então é uma questão que para nós falarmos aqui é confortável, agora para aquele que vive é muito perigosa. Então eu penso assim, que a soberania de Deus de fato não anula a responsabilidade humana. Agora, em última análise, o homem é responsável por seus atos, pastor Cruvinel. A partir do momento que o homem tem a possibilidade de fazer as suas escolhas e ele é moralmente responsável, por exemplo, eu posso sair daqui hoje e ir para o viaduto do chá e me despencar de lá, e Deus não tem nada a ver com isso. Isso é uma escolha moral minha. Isso é uma escolha que está intrínseca ao meu interior. E Deus não tem nada a ver com isso. Agora, dizer que Deus decretou que o Marcelo saísse da Avenida Paulista, pegasse o metrô e fosse ao viaduto do chá, pular de lá deliberadamente, eu acho isso Eu acho que o irmão Cipriano vai querer explicar isso daqui, mas por favor. Irmão Cipriano, agora um apertozinho aqui. A Bíblia diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os anos dos quais dirá não ter nele prazer. É possível um crente ter um surto psicótico, bem ao estilo de Nabucodonosor, não é? E ele, se crente salvo, que todo mundo sabe que é crente, tirar a própria vida, ele compromete a salvação nesse surto psicótico, pastor? O que você acha disso? É para mim a pergunta? É lógico, que eu fiz a pergunta pro irmão Cipriano, né? E ele não se eximiu, eu tô perguntando para você. Sim, obrigado pela resposta. Olha, a Bíblia diz, pastor Cruvinel, que naquele dia, né, está no livro de Isaías, nem os loucos errarão o caminho. Eu acho que toda regra, pastor Cruvinel, tem uma exceção. E vou dar um exemplo disso. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez, segue-se o juízo. Ok, quantas vezes Lázaro morreu? Quantas vezes o filho da viúva morreu? Então, o Deus que estabelece as regras, há também as suas exceções, não é? Então, eu entendo também, querido missionário Cipriano, que em última palavra é a palavra de Deus. Mas você já está concordando com o Cipriano? Não, é com a Bíblia, não é? Jonas 2,9, ao Senhor pertence a salvação. Cruvinel é terrível, Cruvinel, que nós saímos aqui no boxe, viu, missionário? É o seguinte, você sabe que eu tenho um certo vínculo, ele estudou lá. E o Cipriano é preparadíssimo, é uma pessoa muito educada, dá gosto de debater com ele. Então, agora, em última análise, aquele axioma de C.S. Lewis, o grande pensador de Oxford, quando diz que no final, Cipriano, nós teremos apenas dois tipos de pessoas. Aquelas que dirão, Senhor, a tua vontade foi feita. Legal. E aqueles a quem Deus dirá, a sua vontade foi feita. Olha, irmãos, eu não estou seguindo os horários, é que eu sei que o irmão Cipriano está aí preocupado com o horário, mas eu não estou seguindo porque eu estou deixando vocês conversarem. Vocês vão te tirando aí as dúvidas, terminando suas linhas de raciocínio. Nós vamos para o intervalo. Antes do intervalo, o irmão Cipriano vai falar, depois vamos ter um intervalo e voltamos contigo, tá certo? Sem problema. Então vamos lá. Tá. Eu vou fazer um comentário. Fique à vontade. No retorno do intervalo, então, eu respondo uma das perguntas sobre os decretos de Deus e a questão do salário. Você tem bastante tempo até. Tá. Fique à vontade. Mais uma vez, ao afirmarmos que o verdadeiro crente, passando por uma experiência de angústia, de dor profunda, e tanto o pastor Marcelo quanto o pastor Cruvinel, em sua jornada ministerial, se depararam com crentes genuínos. Sim. Ouviram histórias de crentes genuínos que passaram por essa experiência. E afirmar que eles
foram para o inferno por causa deste último ato. Atenção, nós não queremos de forma alguma minimizar este pecado. Por causa deste último ato. Seria uma incompreensão sobre a segurança da nossa redenção. Isto seria reduzir a nossa justificação não mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo. Pelo contrário, seria reduzir a nossa redenção, a nossa justificação ao nosso último ato de vida. Esse é o problema de afirmar que o suicídio coloca o crente no inferno. Obrigado, pastor Cruvinel. Quero aproveitar aqui esse debate, pastor Cruvinel, e essa audiência maciça para deixar o meu Instagram lá para você, Marcelo Hebraísta. Siga lá agora, Marcelo Hebraísta. Eu coloquei esses dias, pastor Cruvinel, rapidamente, 1 minuto aqui. É um texto muito interessante. Apocalipse capítulo 5, professor Cipriano, João tem a visão do livro selado, não é? E quando ele tem aquela visão maravilhosa, que ele chorava muito, os anciãos dizem: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Só que quando ele vai ver o leão, ele não vê o leão, ele vê o cordeiro. Aí eu faço uma aplicação maravilhosa. Vai lá para ver, não vai lá para só ir lá ver. Rápido, nos vários animais aí do mundo, não é? São todos animais predadores. A águia americana, não é? O urso da Rússia e o reino de Deus. O reino de Deus tem o cordeiro. Acho que vale muito a pena, Marcelo Hebraísta. Bom, olha o que diz pastor Cruvinel e Cipriano, o juramento de Hipócrates que os médicos fazem. Os médicos têm o comprometimento com a vida. Olha o que diz o juramento. Mesmo se for solicitado, eu não darei droga mortífera a ninguém, nem a recomendarei. Então veja que até os médicos fazem juramento pela vida. A exiguidade do tempo é fato aqui. Nós temos pelo menos, Cipriano, 4 grupos de suicida, segundo os maiores psiquiatras, chamado Andrew Cholomot, no seu célebre livro Demônio do Meio-Dia, camarada que estudou na Universidade de Cambridge e de Yale. Nós temos 4 perspectivas. Primeiro, aqueles que se suicidam sem pensar no que estão fazendo. Essas pessoas são as mais perigosas, são as impulsivas, não medem as consequências dos seus atos. Viver ou morrer para eles não faz diferença. O segundo, que comete suicídio por vingança. Essas pessoas se matam pensando que está matando o outro. Isso acontece muito, pastor Cruvinel e Cipriano, nos relacionamentos amorosos. Pode perceber, né? O camarada mata a namorada, mata a esposa e depois ele mesmo, para compensar o que ele fez, ele tira a própria vida. A terceira característica, o grupo de suicida, é que fazem por uma lógica falha. Aqui a morte é a única fuga de problemas intoleráveis. A pessoa está subiu tudo. Passou, extrapolou, ela diz assim: eu prefiro morrer do que viver. E o último grupo de suicida é por uma lógica racional. Aqui está, pastor Cruvinel, a instabilidade mental. Então, mas algum desses aí é liberado de ir para o inferno? Nenhum desses. É isso que eu quero saber, é o que o povo quer saber. Nenhum desses. É por isso que eu estou advogando isso aqui. Compromete a salvação tudo? Compromete, não tem jeito. Nem se o camarada tiver com surto psicótico? Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Porque senão eu vou ter que ir pro lado do meu amigo Cipriano. Eu só tô... E dou a palavra para ele agora. E como é que fica o texto assim, ó? 1 de João 1,7. Se andarmos na luz, sim, porque ele disse que é pecado, certo? Ele que disse aqui, ó. Como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus purifica todo pecado. O texto não diz que tira da luz. É isso mesmo. E aí eu pergunto, como é que fica esse negócio, o pastor? Ei, irmão Cipriano. Agora ele te apertou, Cipriano. Ele me apertou. Não, dessa que eu apertei você, porque se você está na luz e o sangue de Jesus te purifica do pecado na luz... Eu vou te devolver a pergunta. Não, mas eu não sou debatedor. Manda isso. Continua para que eu entenda. Cipriano, se andarmos na luz, porque você não disse que é pecado? Sim. Esse pecado gera morte. Sim. Certo? Eu estou aqui falando de uma situação em que a pessoa não tem consciência. A lei, inclusive, torna inimputável quem não tem a lei humana.
Sim. Quem está com um surto psicótico. Certo? Desde muito que bem. provado, né? E aí, é o seguinte, a Bíblia diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. O texto está dizendo que tira da luz? Não. Mas purifica do pecado, porque o pecado não é contumaz. E aí você falou que o psicólogo disse, inclusive, que a pessoa pode ter um ímpeto contra o instinto de preservação. Sim. E esse ímpeto não pode ser... Por exemplo, se você dá um soco na tua mulher, vai ser crente de 30 anos, aquele dia você não vigiou, entrou na carne, e aí Jesus voltou. Você vai pro inferno naquele momento? Como é que é esse negócio? Vamos lá. Bom, mais do que o juramento de Hipócrates, que é pela vida, exato, a Bíblia, o manual que nós somos chamados é pela vida. Seguir é o texto da vida. Amém. E o que nós queremos fazer aqui agora não é uma apologia à morte, é uma apologia à vida. De tal forma, se tiver alguém nos ouvindo com pensamentos suicidas, tendências suicidas, não tome esse debate como um argumento para dizer, uau, agora sim. Boa não. Palavra. Olhe para este debate como a voz de Deus, e fazendo lembrar que no Evangelho existe graça suficiente para que você possa vencer a tentação do suicídio, para que você possa voltar a viver com entusiasmo, a viver a vida abundante que só Jesus pode dar, para que você, estando vivo, possa vencer estes sentimentos e testemunhar, ajudando que outras pessoas que enfrentam estas mesmas tentações também possam vencer e juntos glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Agora... Faltou só o apelo, viu, irmão? Mas manda lá. Tá certinho, tá bom. É importante a gente colocar isso, deixar claro. Mas agora é importante também nós lembrarmos o seguinte, que o sacrifício do Senhor Jesus realizado na cruz, ele é suficiente para cobrir todos os nossos pecados, pecados daqueles que creem, pecados passados, pecados presentes e passados e pecados que estão por vir ainda. O sacrifício de Cristo perdoou todos os nossos pecados. Isto implica que até mesmo os pecados que nós iremos cometer no dia de amanhã, se com a graça de Deus nós nos levantarmos, foram já perdoados. E algo muito importante que eu gostaria de frisar é que ainda que nós morrermos, isso responde à pergunta sobre o andar na luz, ainda que nós morrermos por essa experiência trágica do suicídio, tendo crido no Senhor Jesus, nós seremos recebidos do outro lado nas mansões celestiais. Porque afinal de contas, a segurança da nossa redenção, ela não está firmada sobre as areias movediças da instabilidade, da nossa vontade, da nossa capacidade e da nossa competência. Muito pelo contrário, a segurança da nossa redenção está firmada na rocha eterna, que é Cristo Jesus, aquele que nos segurou firme pelas suas mãos, e ele não vai nos soltar de forma nenhuma. Agora, aí, tá vendo aí, irmão? O negócio faltou apelo. E o que foi, Marcelo? Cipriano tá cheio da graça. Tá aqui, aleluia. Missionário, né? Missionário. Não, aí eu te pergunto, irmão. Eu te pergunto aqui. Sim. Um militar num ato de guerra, ele sabe que vai morrer, só tem ele. Aquilo é suicídio ou cumprimento do dever? Ou será que isso é um eufemismo? Porque ele sabe que vai morrer em prol de uma causa. E aí? E ele está consciente que vai. E aí? Vai depender muito, pastor Cruvinel, porque se ele está no estrito cumprimento do dever legal, não é suicídio. Não é o quê? Ele está cumprindo uma ordem. O que Sansão fez é o quê? É o caso de Saul. Para mim, suicídio, o caso de Sansão não envolve suicídio para mim. Tá, explica. O caso de Sansão envolve uma baixa de guerra e aquilo que os judeus dizem, o Kiddush Hashem, a santificação do nome de Deus. Tanto que ele pede para Deus, não é? Ele diz, Deus, que nesse último momento, lembra-te de mim, morra eu com os meus inimigos. Ali era a santificação do nome de Deus. Após Sansão ser restaurado, não é? Ele orou a Deus, Deus se lembrou dele, tanto que aí eu entendo que não foi suicídio, pastor Cruvinel. Por quê? Porque Sansão aparece na galeria dos heróis da fé. E nenhum herói da fé está fora do alcance da plena salvação. E se foi suicídio, está nos heróis da fé?
Não, porque ele qual sabia que ia exemplo? morrer. Pastor, Qual? não é Qual? que se foi, é o suicídio. Não, não é suicídio. Não é suicídio. Ô, Glória, É botei fogo no negócio Não é aqui. suicídio. É uma baixa de guerra ali. Ali o nome de Deus está sendo zombado, o nome de Deus está sendo tripudiado. E Sansão diz: Senhor, lembra-te de mim só mais essa vez. Caso que Judas não lembrou, não é? Por exemplo, Cipriano, eu gostaria de, irmão, citar um texto bíblico de suicidas entrando no reino de Deus. Não tem um. Temos um, Qual? Sanção. Então bora. Não, mas Sansão não é. Então deixa ele Sansão é argumentar. ba- Então deixa ele argumentar, argumenta. Agora você deu a palavra pra ele, né? Não, é porque eu botei fogo no barquinho. Não, a palavra é do Cipriano, eu já Irmãos, falei. é o seguinte, ó. Tem dias que eu sou egoimi didáscalos, caí didáscalos, tu és antropós, mas outros egoimi sofistas, caí didáscalos, tu és antropós. Tem dias. É. Vai lá. Vai lá, A Silvio. palavra é sua, meu amigo. Sim, nós estamos, no texto de Juízes 16, estamos diante de do exemplo exclusivo de um crente que no momento de angústia, no momento de desespero, aconteceu com vários outros crentes, como Moisés desejou a morte, irmão, dizer que Jeremias desejou a morte, Elias desejou a Ó, morte. dizer que Sansão era Mas- crente já é um... Porque, na verdade, é o Sansão período... que era um Sansão, crente. ele é período anárquico da história de Israel, mas manda aí. Sansão é um crente. Aliás, Nós vou estamos voltar a diante de palavra um ao crente. senhor. Não, deixa o senhor falar, senão eu interrompo seu raciocínio, por ok. favor. Então, Sansão faz uma oração. Lembra-te. Esse é um clamor de Sim. misericórdia. Sim. Um clamor que está fundamentado nas suas vitórias passadas, que ele reconhece que não foram frutos da sua capacidade, foram frutos da ação do poder do Espírito de Deus na vida dele. Por isso ele olha para Deus. Lembra-te. Concordo. E no versículo 30, o que é que ele vai dizer? Morra eu. Morra eu. Uma declaração ativa, voluntária. Morra eu com... Morra eu. com- Sim, tá certo. com- Ele está pensando. Ah, ele está pensando. entendi. Nós não estamos apenas diante de um martírio. Exatamente, aí Nós tem estamos- diferença. Não, nós estamos diante de um suicídio. Por isso O que é uma baixa de guerra. Não estamos diante de uma Sim. baixa. O que ele está dizendo é o seguinte: eu Vocês se viram vou aí, irmão. morrer. Com... Eu vou morrer. Com... Não, o que nós Lê o queremos texto, olhar... lê Não, o texto completo, lê o certo, texto com completo. os filisteus. Isso. Tá certo. Mas Daniel, abre as três, Daniel. nós estamos As diante três, do as quê? três. Estamos diante de ele pensando Sim. na morte dos seus inimigos. Aham. E ele entende que a morte dos seus inimigos nesse momento é impossível Aham. sem que com a morte dos seus inimigos ele também morra. Mas isso é suicídio ou baixa de guerra? Então ele diz, na primeira pessoa, morra eu. Agora leia todo o texto, verso Morra 30 eu. para mim. Leia todo o verso 30 para mim. Todo. Não apenas uma perícope, toda. Inclinou-se sem força, Tá. e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou. Os que? Nela estavam. Os que? Nela estavam. Não, antes o verbo. Os que? Os príncipes Certo? e sobre todo o povo que nela estava. Ok. E E foram... foram mais os que matou na sua morte. Matou! Não do que se os que suicidou. matara na sua vida. Matou.